Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje vamos estudar, resolver questões da banca Nosso Rumo. Vai fazer concurso dessa banca, que seja para prefeitura ou para outro órgão? Assista a nossa aula, também se inscreva neste canal e conheça os nossos preparatórios dessa banca. Os nossos cursos são compostos por aulas teóricas e a resolução de questões por assunto, além da resolução das últimas provas aplicadas pela Nosso Rumo. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, vamos ver em qual alternativa a acentuação está correta. Você foi embora e não disse por quê. Aí você já observa, será que esse porquê aqui é junto? E não disse por que razão e nem por que motivo. Então, quando puder substituir por pela qual, pelo qual, ou que você puder colocar as palavras razão ou motivo, nós precisamos usar o porquê separado, correto? Então, vou deixar essa alternativa A por enquanto. Meus avós veem muito mal, mesmo com óculos. Óculos tem acento? Sim. Toda proparoxítona é acentuada. E agora, quando aparecer aqui os verbos credelever, não é isso? Quando aparecerem creem, deem, quais são os outros? Leem e veem. Esses hiatos aqui não mais são acentuados. Da mesma forma que enjoo e vou não mais são acentuados. Então, veem aqui, meus avós veem muito mal. Eles têm, aqui complicou, né? Nada disso, cara, concursando tem, não dobra. A única questão que pode levar aqui é porque terceira pessoa do singular, ele tem. Terceira pessoa do plural, eles têm com acento. Nunca vai dobrar. A economia, se você não prestar atenção, você fala, está correto. Nada disso. A pronúncia, a grafia correta é economia. Economia, nada de acento. Por si só, monossílabo tônico aqui estão corretos. Eles mantêm os mesmos vícios há muitos anos. Vamos ver aqui. Olha aqui. Verbo derivado. Manter. Vou colocar aqui. Manter é derivado do verbo ter, não é isso? E agora? Qual a relação do verbo derivado com o verbo de origem? Observe na explicação. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio, ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados, mas com calma vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo o quê? Eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já.
Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo pôr. Lembre-se de que o verbo pôr vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera. Isso daí vai perder o acento. Agora o verbo pôr não. Pôr com acento, verbo. Pôr sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho. Não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu. Mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus, ela tivera, ela mantivera, eles vieram, eles intervieram, se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Conseguiu compreender, então? Se eu falo, eles têm, não é isso? Eles têm os mesmos vícios. Eu vou falar o quê? Eles mantêm os mesmos vícios. Então, corretíssimo. Vício, paroxítona terminado em ditongo, é o mesmo caso do mestre, é Mário ou Mario? Mário, acentuado, monossílabo também. Então, a alternativa A também está correta. Lembre-se disso. Sempre que você puder substituir por pelo qual ou pela qual, este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Então, aí é porque separado e sem acento. Se você puder colocar razão ou motivo também, porque separado sem acento. Você foi embora e não disse por que razão, por que motivo, correto? Então, lembre-se disso daqui. Assinale a alternativa correta em relação à crase, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Nosso rumo, caro concursando, em qual alternativa a crase foi empregada de maneira correta? Agradeço a Deus. Deus é nome no masculino. Não use o crase antes de nome no masculino. Pagaremos todas as compras de Natal a prazo. Caro concursando, se você usar crase antes de palavra no masculino, você só vai andar a pé e comprar a prazo, sem crase, porque você não vai passar no concurso. Aqueles quadros são muito lindos. Muita calma aqui. O que é muito lindo? Aqueles quadros. Então, aqueles quadros aqui é sujeito, correto? Não existe sujeito preposicionado. Não existe sujeito com crase. Então, o correto aqui seria aqueles quadros são muito lindos. Poderia usar crase com aqueles? Poderia. Vou escrever aqui. Não me refiro àqueles rapazes. Aqueles, aqui eu poderia, aqueles homens. Não me refiro àqueles homens. Você observa, quem se refere a alguém. Mas o A que começa aqueles, então tem crase.
Ah, nunca usa crase antes de palavra no masculino? Não. Se pronome demonstrativo aqueles no masculino, eu posso usar crase porque quem se refere a, mas o a que vem começando aqueles. Desejo tudo de melhor àqueles que estiveram comigo no ano que se passou. Quem deseja alguma coisa, né? Tudo de melhor a alguém. Olha o a. O a mais aqueles, nem precisava ter colocado o exemplo, né? Corretíssimo. Olha aqui, deseja alguma coisa a alguém, o a, mas o a de aqueles deu a com acento indicativo de crase. Olha aqui, se você usar crase antes de a prazo, a cargo, a pé, não passará no concurso. Vai sempre andar a pé sem crase. Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal e nominal da língua portuguesa. Tem concordância verbal e nominal? Primeira coisa que vai aparecer para você, indubitavelmente, é o verbo impessoal. Verbos impessoais. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado. Vai aparecer? Vai. Então, você já conhece? Sabe identificar esses verbos? Vou fazer a explicação agora para vocês. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Ah, este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Ah, mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado, está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui, aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam
copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Conseguiu compreender? Então, havia, vou substituir por existir. Existiam muitas pessoas. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, não vai para o plural. Então, havia muitas pessoas. Se for o existir, você vai conjugar normalmente. Existiam muitas pessoas. Fazem 10 anos. Verbo fazer indicando o tempo passado impessoal. Não vai para o plural. Faz 10 anos. Há bastantes panelas no armário. E agora, o correto seria bastante ou bastantes? Observe só. Bastante ou bastantes? Essa regra vai servir também para muito ou muitos. Primeiro ponto. Bastante é invariável quando exercer a função de advérbio de intensidade. Então, bastante, invariável, advérbio. O advérbio é invariável. E o advérbio, caro concursando, como que você vai saber? É um advérbio, é um pronome indefinido, é um adjetivo? Você vai se lembrar de que o advérbio ele modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, ele vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se estiver acompanhando ou modificando um substantivo, especificando um substantivo, ele será flexionado. Não pode ser advérbio. Então, ele estuda uma coisa, ele estuda bastante, ele estuda muito. Você consegue identificar que eu modifiquei aqui o verbo estudar? Se eu chegar e falar para você, você estuda muito, você estuda bastante. Observe aqui a ideia de intensidade que eu trago para vocês. Então, ele estuda muito neste caso. Então, aqui, modificou o verbo estudar, se modifica um verbo, e ele é invariável, é um advérbio. E bastantes, vou colocar aqui também muitos. Então, bastante, muito, bastantes, muitos. Vai concordar em gênero, número e grau com o substantivo a que se refere. Então, bastantes concorda em gênero, grau e número, ou seja, ele é variável, vai concordar com o substantivo. Será um adjetivo ou um pronome indefinido. Observe a diferença aqui. Você tem motivos bastantes, você tem muitos motivos, não é isso? Você tem motivos suficientes para estudar, ok? Observe que está modificando o quê? O substantivo. E lá acima modificou o quê? O verbo. Modifica o verbo, advérbio. Modifica o substantivo, nesse caso vai ser um adjetivo ou pronome indefinido. Acertei muitas questões. Olha aqui, bastantes questões. Está acompanhando o quê? Um substantivo. Se acompanha um substantivo, gente, vai concordar com ele. Lembre-se disso, eu poderia falar. Acertei muita questão. Ok? Acertei muito exercício. Também estaria correto. Ah, mas aí ele não variou, ele é advérbio. Não, ele está concordando com o substantivo. Simples assim. Acompanhou um substantivo, vai concordar com o substantivo. Se estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, será invariável e será um advérbio de intensidade. Então, caro concursando, vem junto de um substantivo, vai para o plural. Aí nada de ser advérbio. Se for advérbio, o advérbio vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se vem junto de um substantivo, vai concordar com o substantivo em gênero e número, concursando. Panelas no plural, bastantes também no plural. Poderá ainda acontecer mais casos. Mais casos como esses, poderá, nada diz, concursando. Poderão, então, poderão ainda acontecer mais casos. Mais casos poderão. Caro concursando, e quando aparecerem as expressões é proibido, é permitido, é bom, é necessário, o que eu faço? Fica é necessário a partida,
é necessário partido? E o mais famoso, é proibido a entrada ou é proibida a entrada? Observe na minha explicação. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada, primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta aqui esta frase. Porque cadê o determinante? Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Conseguiu compreender? Simples assim. Você localiza o substantivo e observa. Ele vem acompanhado de artigo? Sim. Se ele vier acompanhado de artigo, proibido, necessário, bom, permitido, vai concordar com o artigo. Então, tem o artigo a, vai terminar com a. Então, o correto seria o quê? É proibida a entrada. E se eu retirasse o a, aí ficaria proibido entrada. Português complexo? Nem tanto. Mais interessante. Leia as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche de forma correta e na ordem as lacunas. Primeiro, onde ou aonde? Para você usar aonde, o verbo vai exigir a preposição a. Então, eu falo, fui aonde o homem estava, porque quem vai a algum lugar. Então, aí você já vai conseguir compreender. Agora, onde não vai exigir a preposição anterior, o termo anterior não vai exigir a preposição. Lembrando que aonde e onde você usa para lugar, correto? Então, onde vocês passaram as férias ou aonde? Quem vai passar aqui, você observa que nenhum termo exige a preposição a. Então, o correto aqui é onde vocês passaram as férias. Se indicar movimento, você usa aonde. Se não, você usa onde. Para usar aonde, o termo anterior vai exigir a preposição a. Então, eu já sei que é onde. Já vim aqui e descartei três alternativas. Estava de mau humor ou bom humor? Bom humor, não é isso? Então, se você puder usar, se o antônimo for bom, você vai usar o quê? Mal com u. Então, é mal, já gabaritei a questão. Comprei a passagem há cerca de 1 ano. Então, você vai observar, este cerca separado aqui pode ser substituído por aproximadamente. Comprei a passagem há aproximadamente 1 ano. Ah, mestre, mas se aparecer a cerca tudo junto,
é sobre. O médico falava acerca do Novembro Azul, falava sobre o Novembro Azul. Então aqui é acerca. E aqui, ó, lá próximo à minha casa tinha uma padaria que chamava Bel Pão. A partir daqui fica fácil para você compreender, né? Então, se é bem, é mal com L, não é isso? Então esse L do mal aqui vem para cá. Então, por isso que é Bel Pão, aí você vai se lembrar a partir de hoje. Bem, o oposto é mal com L. Ele não está bem, ele está mal com L, correto? E mal com U é o oposto de bom, como eu já falei aqui com vocês. Observe que estava de bom humor, mau humor com U. Show de bola? Conseguiu compreender aqui a questão? São substantivos comuns de dois gêneros. O que quer dizer substantivo comum de dois? Aquele que você pode usar tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai determinar o gênero é o artigo. Então, gerente eu uso para masculino e para feminino. Por isso que ele é comum de dois, é autoexplicativo. O gerente, a gerente. Então, está correto. Eu preciso daquela que não é comum de dois. Além de comum de dois, eu tenho o sobrecomum. A vítima foi um homem, a vítima foi uma mulher. Sobrecomum, a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. O poeta, a poeta, não, o poeta aqui eu tenho o quê? O feminino é a poetisa, correto? Então aqui não é comum de dois, então alternativa B. O colega, a colega, o turista, a turista, o artista, a artista, comum de dois. O único que não é comum de dois aqui é a letra B, o poeta. Assinale a alternativa correta acerca da colocação pronominal. Então, próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Ínclise, o pronome vem depois do verbo. Colocação pronominal, já ouviu falar de Enéas 4Ps? Nosso ex-candidato a presidente da República, ele só falava, meu nome é Enéas. Só 4 palavras, daí criei Enéas 4Ps. Observe só. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse, próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser, em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci.
Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente, o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos, esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, agora que você já memorizou o que é Enéas 4 P's, vamos buscar aqui já os pronomes oblíquos átonos. Aí você já deve estar olhando daí e falando, ah, meu Deus, ali eu já consigo observar Enéas 4 P's. Olha o N de Enéas, palavras negativas, não é isso? Se tem uma palavra negativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e virá antes do verbo. Não se esqueça, eu preciso da alternativa correta. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Caro concursando, não te amo, porque eu não posso utilizar pronome oblíquo átono no início da frase, da mesma forma os chame. N de Enéas 4 P's, então o correto seria não o vejo. Atente-se, aqui o pronome oblíquo átono foi usado depois do verbo, é um caso de ênclise, porque não há Enéas 4 P's. Lembre-se de que, se tiver palavra atrativa, a próclise vai prevalecer sobre a mesóclise e a ênclise. Quem manda? A próclise. Leia a oração abaixo. Gritavam contra a gente. O trecho em destaque pode ser classificado à análise sintática como... Então, quando fala de sintaxe, é aquela função da palavra dentro daquela oração. E já se for análise morfológica, você vai observar a classe de palavra. Por exemplo, gritavam dentro de classe de palavra, é um verbo. Se for análise sintática, eu já vou falar. É um verbo transitivo indireto. Então, eles gritavam. Vamos com calma. Para você compreender esta questão sobre transitividade verbal, você precisa observar o contexto. Se eu falar, as pessoas gritavam, verbo intransitivo, não perde complemento. As pessoas gritavam contra a gente. Elas gritavam contra quem? Então aqui eu já tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai ter como complemento o quê? Um objeto indireto, correto? Conseguiu compreender? Objeto direto, eu tenho um verbo transitivo direto. Para ser complemento nominal, eu teria de ter um nome, e verbo não é nome. Complemento nominal, ele vai se referir a quê? A um adjetivo, ao substantivo abstrato, e também vai se referir a quê? A um advérbio. Ele vai se referir aos nomes, correto? E já o adjunto adnominal, ele vai se referir a um substantivo, então não pode ser também. E adjunto adnominal é um termo acessório da oração.
Acessório que você usa é um brinco, um cinto. Você pode retirar, não faz falta. Gritavam, aí já interfere. Então, não pode ser adjunta adverbial. Lembre-se disso, adjunta adverbial, termo acessório da oração. Se é acessório, você pode retirar. Não é o caso aqui. Sinal alternativa que apresenta a regência verbal eu nominal correta, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, quem vai no cinema ou vai ao cinema? Eu viso a aprovação, com crase ou sem crase. Quem é alertado sobre. Simpatizamos em você. Troco alguma coisa para outra. Caro concursando, para mim, no português, é uma das matérias mais extensas ao lado de ortografia. Como melhorar minha aprendizagem, meu rendimento em regência? Resolvendo muitas questões e principalmente se atentando à regência. Quem vai a. Então, fomos ao cinema. Nada de fui no banheiro. Fui ao banheiro. E quem assiste, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. Ah, mestre, verbo transitivo indireto vai exigir a preposição. Assistir o jogo, não. Assistir ao jogo. Assistir ao filme. Visamos, no sentido de visar, no sentido de desejar, é verbo transitivo indireto. Ah, mestre, então vai exigir a preposição a? Vai. Visamos ao contentamento. Se for no sentido de assinar, é verbo transitivo direto. Ele visou o passaporte, o cheque. Fomos alertados. Quem é alertado sobre o risco de ir à rua. Certíssima. Simpatizo com você e não em você. Então, está errado. Vou deixar uma pergunta aqui. E se eu colocasse assim, ó, simpatizo-me? Deixa eu fazer aqui. Simpatizo-me com você. Esta frase, você vai entrar na nossa seção de comentários e vai dizer, esta frase está correta? Está certa ou errada? Simpatizo-me com você. Certo ou errado? E me fale o porquê. Trocamos o armário, eu troco uma coisa por outra. Eu troco um carro por outro. Nada de para outra coisa, correto?